Muita paz, muita luz, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Allan Kardec. Hoje a nossa preleção aborda o tema do capítulo 19, que é a fé que remove montanhas. Essa passagem do Evangelho aborda a confiança que nós devemos ter no poder da fé. Para entendermos um pouco mais sobre o que Jesus nos fala, é preciso refletir sobre os seus ensinamentos e como entender quando ele nos fala que nada nos será impossível quando tivermos fé. Que a paz do Mestre esteja entre nós e que nós possamos compreender a mensagem de amor que ele nos traz e nos fortalece a cada dia. A nossa fé, ela vai se expressar mediante a confiança que o Espírito adquire em torno de algo. A fé, ela pode se apresentar de duas formas. Ela pode ser natural e também ela pode ser uma fé adquirida. No primeiro caso, a fé natural, ela é espontânea, ela é simples, ela é destituída de reflexão ou de alguma exigência racional. Ela é característica normal do ser humano. Muitos de nós podemos ter a fé já racional, uma característica natural de nós, e outros ainda não. Na segunda acepção, quando a fé é adquirida, ela é uma conquista do pensamento de cada um de nós, que vai elaborando razões para estabelecermos os parâmetros da fé e para que essa fé se manifeste em nós. Importante compreender também que à medida que a fé vai se fortalecendo, vai se robustecendo com as experiências dos fatos, ela vai se tornando base dos comportamentos lógicos e das realizações significativas do pensamento e da nossa experiência como seres humanos. Daí, nós nos dizermos que podemos sim ter ou não fé. A fé, ela também procede, ela também tem origem de outras vivências que nós já tivemos. Quando nós, em espírito, já enfrentamos situações e algumas circunstâncias que foram experimentadas, deixando em nós resultados dos métodos que nós utilizamos para superar essas experiências, essas dificuldades. Vamos amadurecendo ao longo do tempo. Quando nós conhecemos os acontecimentos, embora de uma forma inconsciente, nós vamos adquirindo confiança espontânea para enfrentarmos aquilo que se apresenta, ou por semelhança, ou porque nos traz lembrança de alguma coisa do nosso passado que nós já experimentamos e que nós superamos e, portanto, adquirimos fé. Desse modo, é indispensável para cada um de nós uma conduta saudável. Porquanto a fé na conduta saudável, ela é um alicerce, ela é um bastião, para que quando nos defrontarmos com novos cometimentos, nós possamos, mediante a fé, enfrentá-los e prosseguirmos na nossa jornada evolutiva, espíritos que somos. Mas a fé, no entanto, ela deve se apoiar na razão. A razão que pergunta, a razão que vai discernir, que vai separar, a razão que vai estabelecer diretrizes de comportamento para que ela não se expresse de uma maneira cega. Quando ela se expressa de uma maneira cega, ela leva ao delírio do absurdo ou então nos leva para a ingenuidade do período infantil. Acreditamos cegamente em muitas colocações que beiram ao absurdo. Mas a fé que remove montanhas, ela amadurece através da conduta que nós nos propomos. Ela vai se coroando de segurança pelos resultados colhidos nos empreendimentos em que nós nos jogamos, em que nós nos permitimos. Assim, queridos irmãos e irmãs, o homem de fé
reconhece o limite das próprias forças e não vai se aventurar em empresas, em processos que podem comprometer a sua resistência, levando à sua falência moral. Por isso existe um limite entre a fé e a ação baseada na fé, que deve esse limite ser tido em conta quando nós tomamos decisões ante o que devemos fazer ou que devemos deixar de fazer. Diante da proposta de que Jesus nos coloca de que nada é impossível quando nós acreditamos, quando nós temos fé, é necessário decodificar o que significa essa crença, para nós não cairmos no fanatismo perturbador e insensato, nos afastando do Evangelho do Mestre Jesus. Jesus, quando desceu do Monte Tabor, onde ocorre a transfiguração, e, mais uma vez, confirmando a procedência do ministério que o Pai lhe havia concedido, naquela oportunidade, Jesus, Moisés, o legislador do povo hebreu, e Elias, o profeta das venerandas tradições, apresentaram-se a Jesus devestidos da matéria e em espírito, em todo o seu esplendor e a sua glória, para os saudarem, rompendo, portanto, a sombra que pairava em torno da imortalidade do espírito e da sua comunicação com as criaturas humanas. Até então, era proibido a comunicação dos seres humanos com os espíritos pelas leis mosaicas. Moisés, diante do diálogo que efetua com o Mestre Jesus, ele libera a todas as criaturas, a todos os seres humanos, a partir de então, dessa proibição que ele havia instituído no passado, quando aquele povo que ele guiava, em libertinagem, evocava os espíritos para, com eles, se imiscuir nos comportamentos reprováveis a que se entregavam. Daí a proibição que o nosso irmão maior, também Moisés, exarou naquele momento, estabelecendo leis que deveriam ser caracterizadas pela severidade em razão do nível moral que se encontrava aquele povo hebreu recém-saído da escravidão do Egito. Moisés proibiu o abuso decorrente da insensata comunhão com o mundo espiritual, atendendo aos seus apelos infantis e perversos. Eles bloqueavam a capacidade de pensar daquele povo, de decidir os seus destinos, os seus conflitos e de se conduzirem, transferindo para os espíritos que já não estavam mais na sua encarnação, conectados em termos de matéria e se submetiam aos caprichos desses espíritos que ali trabalhavam com eles. Para aquele momento de magnitude, ele próprio, Moisés, veio exaltar o homem de Nazaré, Jesus, confirmando a ascendência moral de Jesus sobre a humanidade e a quem ele, Moisés, se submetia. Vejam a fé de Moisés. Vejam a fé do Mestre no Pai. E Elias, o segundo que lhe profetizara a vinda, por diversas vezes, retornava da espiritualidade para confirmar, sim, que aquele era o Messias aguardado, que ele sempre falou, e portador das excelentes qualidades para conduzir o pensamento de todos nós na direção de Deus e facultar a vitória de cada um sobre nós mesmos. Ele se apresentava como discípulo
que vem glorificar o Mestre, que assume em toda a sua pujança, momentaneamente submersa, escondida na forma humana, limitada, que foi necessária para que o processo de iluminação de vidas mergulhadas nas trevas do mundo pudesse começar a ter o seu fim. A fé que remove montanhas. É interessante que após aqueles momentos de incomparável beleza, fomentadores da fé profunda que Moisés e Elias manifestaram a Jesus, o Mestre desce à planície, onde os seres humanos, a multidão, se acotovelavam e esperavam por ele, e se enfrentavam no campo largo das suas paixões, para que ele pudesse os suportar, conduzir e amar. E aqui vem um exemplo de fé que remove montanhas, nessa passagem do Evangelho do Mestre. Um pai aflito, reconhecendo no Mestre o Messias, jogou-se aos seus pés de joelho e pediu-lhe socorro. Aquele sentimento de compaixão do homem se espalhou e sensibilizou Jesus. Jesus se tocou com aquele sentimento. O drama daquele homem era o filho enfermo, que estava tomado por uma desconhecida força que o vitimava, atirando esse jovem de um lado para o outro, ameaçando a sua existência, sugando as suas energias e entregue totalmente àquela sanha sem possibilidade de libertação. E o pai implora para que o Mestre liberte o seu filho com tamanha fé. Uma montanha praticamente impossível de se movimentar. Mas Jesus, conhecendo o insondável do ser humano, compadeceu-se e, daquela treva que envolvia aquele jovem, percebendo a história do passado daquele jovem, quando naquele passado ele errara profundamente, vinculando-se àquele perseguidor que o odiava e não cedia no propósito infeliz que havia se imposto. Aquele espírito, aquele demônio, aturdido na sua loucura, na sua sanha assassina, vai ser aquele que não aceita o juízo. Ele sofria do desejo da vingança e estava incidindo no mesmo erro de que ele fora vítima anteriormente no passado. Mas ao contato com a energia de amor, de paz do Mestre Jesus, ele reequilibra-se e o seu discernimento volta e ele se dá conta do mal em que ele estava laborando. E, num átimo de segundo, ele se arrepende e se desaloja do campo mental daquele jovem em que ele havia habitado por muito tempo, transformando-o no seu sofrido hospedeiro. Ao desvincular-se de imediato, quando ouviu a voz clara, a voz forte do Mestre, ele recebe o influxo do pensamento compassivo de Jesus. E deixando de malsinar, de perseguir e torturar o outro, para cuidar da própria sombra, responsável pelo seu ódio, pelo seu desejo de vingança, pela inferioridade moral em que ele estava mergulhado, as montanhas das sombras do nosso próprio erro. Era natural que, diante desse fato insólito, a fé em todos que estavam ali ao redor brilhasse, em todos que ali se encontravam, particularmente nos discípulos de Jesus, que estavam decepcionados pela inépcia de que eles eram portadores, já que eles também tentaram ajudar aquele obsesso, mas não conseguiram alcançar o êxito almejado. Faltava-lhes a fé do tamanho de um grão de mostarda para movimentar
aquela montanha de dor. Eles não se davam conta de que para cada espírito em sofrimento existe uma terapia específica, porque não são todos os espíritos da mesma classe moral, do mesmo estágio evolutivo. Cada um necessita de uma variada gama de recursos. Para chegar-se até a cada um deles, é preciso ter fé e generosidade e bondade. Aquele espírito em especial, ele exigia algo mais do que a precipitada imposição verbal. Ele necessitava de um discurso específico, rico de energias vitalizadoras, amorosas, que o compensassem da vampirização que estava sendo interrompida, quando ele foi afastado da sua fonte de nutrição psíquica. Aquele espírito não era mais um espírito, não era como um espírito comum que apenas assediava. Faltava então a todos a fé, a profundidade de confiança para conseguir os bons resultados da empreitada em que estavam atuando. Em detrimento do esbravejamento, da gritaria, do estúrdio a que eles haviam se entregado. Não conversaram com ele, expulsaram. Aquele espírito, ele estava acostumado com seus tormentos. Ele estava acostumado com a sua dor. Ele estava acostumado a ser atacado. E apoiado no raciocínio conflitivo da justiça com as próprias mãos, ele não tinha medo das pessoas, nem das agressões, nem das ameaças, nem dos xingamentos. Ele somente seria removido do seu propósito insano se ele experimentasse a força da compaixão e da misericórdia para a sua aflição. Foi o que Jesus ofereceu a ele: apoio, renovação interior, facultando-o a se enredar e se dar conta de que na vingança mais ele se afligia, na cobrança mais ele se desequilibrava. Somente lhe restava a alternativa do perdão, a ofensa recebida, para desfrutar da paz que ele necessitava mais do que qualquer outro, embora ele não se desse conta disso. E o amor de Jesus infundiu nesse espírito esse ânimo. A claridade de Jesus diluiu aquela treva compacta em que ele se confundia e se perdia. Na própria montanha de ódio, de raiva, de vingança, nas sombras daquele vale profundo. A fé em Jesus era a certeza do próprio poder que ele tinha em estar em perfeita sintonia com Deus, a quem sempre recorria, sempre que fosse necessário, já sabendo por antecipação dos resultados que seriam colhidos. O Mestre está nos ensinando que a fé que remove montanhas tem que estar conectada com o mais alto, com a força do amor, com a força do Pai Criador. É essa fé, é a força que se irradia como uma energia operante e por isso ela consegue remover as montanhas das dificuldades, dos sofrimentos, dos conflitos. Ela vai aplanar a dor, ela vai diminuir as resistências que se opõem à marcha do nosso progresso espiritual. Nós, como seres humanos, enfrentamos os montes das dificuldades que se erguem à nossa frente. Nós defrontamos quando nós deveríamos buscar os objetivos mais nobres e engrandecedores. No entanto, estamos num estágio infantil, espíritos ainda em aprendizado, e nesse estágio a nossa sombra nos envolve com preconceitos, com desavenças, com invejas, e em seguida
nós somos tomados por uma ambição desmedida da posse material. E nessa ambição desmedida, nós investimos os nossos melhores recursos e depois não sabemos como nos deslindar, como nos livrarmos de tantos conflitos e vencer tão variados obstáculos que temos pela frente, as montanhas de dificuldade, de sofrimento que nós mesmos construímos. E é só mediante a fé, essa fé estruturada na consciência livre de prejuízos de toda a natureza, somente essa fé oferece a nós as resistências para enfrentarmos as montanhas de desafios que impedem o nosso avanço no rumo da harmonia, no rumo do crescimento, no rumo do futuro que pertence a nós como espíritos. Mediante a fé lúcida, mediante a fé enriquecedora, a nossa existência se apresenta digna de ser vivida. Ela faculta a nós a aquisição de recursos para todas as situações, ensejando em nós que a possuímos, que vamos enfrentar todas as contingências com calma e com a certeza de resultados felizes que nos aguardam. Acreditar, ter fé no Mestre de Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, é primordial. Tem que ser praticado diariamente. Não ter pressa, não se angustiar, porque sabemos que o Mestre exige de nós a remoção das sombras que precisam de luz para que elas desapareçam. Assim, queridos amigos, irmãos e irmãs de doutrina espírita, seguidores do Evangelho de Jesus, a fé racional, a fé pensante, ela nunca vai exceder os limites da nossa capacidade. E ela nem vai se dourar de ambição descabida. Quando nós conhecemos as possibilidades que possuímos e os meios que nós devemos utilizar para que, ao enfrentarmos os cometimentos que se apresentam em nossa existência, essa fé, ela é pujante, ela é forte, mas não é presunçosa. É uma fé nobre, mas não é uma fé pretensiosa. À luz do Evangelho do Mestre Jesus, uma fé diminuta, do tamanho de um grão de mostarda, que representa a dimensão do universo em que estamos mergulhados, quando nós a temos, tudo podemos conseguir e nada nos será impossível, porque ela se apoia, sobretudo, na razão, na nossa conexão de amor com a espiritualidade maior, com o Mestre e com o Pai. A fé que remove montanhas. Não são as montanhas de matéria como nós as conhecemos, são as montanhas que estão dentro de nós e que nós precisamos movê-las segundo a nossa fé, para que tenhamos a oportunidade de subirmos ao pico dessas montanhas e olharmos para o alto e agradecermos ao Pai pelas bênçãos que nos concede. Muita paz a todos, que a luz do Mestre esteja em nossos corações e que o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre.